Então, nesse momento inicial, as pesquisas que tratam do ensino de instrumento, especificamente, elas vão por alguns pontos de vista distintos, e dentre os assuntos, né, que os pesquisadores de ensino de instrumento eles têm abordado nos últimos tempos, a temática processo de ensino-aprendizagem. A gente encontra alguma coisa sobre ensino de instrumento. A gente procurar também pela análise e produção de materiais didáticos, a gente também consegue achar bastante coisa sobre o ensino de instrumento, e algumas pesquisas que também tratam do corpo nessa concepção da participação junto com o estudo do instrumento. Não só o instrumento em si, mas como que é essa relação do corpo, né, durante o estudo, como que é essa relação de todo o manuseio, seja ele pela mão, pela respiração, pela postura, enfim, tem muita relação, né, dessa parte do corpo com o instrumento. Então, esses tópicos, basicamente, é um resumo do que está relacionado às pesquisas que abordam, né, a temática sobre ensino de instrumento. E nesse primeiro momento, pessoal, quando a gente fala em método, a gente precisa ter claro sobre exatamente que ponto que percepção, né, ou que concepção a gente está utilizando quando se utiliza método. Por exemplo, na área de educação, quando um professor ele se refere ao método, ele está tratando de uma proposta pedagógica, ou ele também está falando sobre as maneiras de ensinar, de organizar a sua prática docente. Ele, quando fala em método, ele está se referindo a um caminho a ser trilhado para a aprendizagem do seu aluno. Então, o professor, na grande área educação, ele utiliza o termo método justamente para se referir a uma metodologia de ensino, e essa metodologia tem a ver com bastante coisas, né? Desde o fato de como o professor vai utilizar as suas ferramentas, como ele vai abordar o assunto, como ele vai acompanhar o aluno durante o aprendizado. Então, o método na educação ele é muito amplo e dá essas perspectivas, né, que eu acabei de citar aqui. Já no ensino de instrumento, quando a gente fala em método, né, nós estamos referindo a uma outra coisa, estamos referindo a um livro destinado a utilizar com aquele nosso aluno, a um material didático que a gente utiliza para os nossos alunos, para reforçar a questão da escrita, por exemplo, né? Então, a leitura musical, que é muito explorado, né, nos métodos. Então, é impossível, por exemplo, para um aluno desenvolver aí uma técnica de leitura se ele não compreende a questão da grafia musical, né? Então, o método está muito relacionado também a essa questão do domínio da leitura. E aí existe, né, as discussões em torno disso, porque o aluno, se ele não sabe ler, se ele ainda não teve, né, a oportunidade de iniciar os seus estudos de leitura musical, então esse aluno não vai poder aprender um instrumento. Então são discussões que os teóricos trazem com relação a essa questão do ensino de instrumento, tá? Então é muito comum fazer referências também, esses métodos, aos nomes dos seus autores. Então cada um de vocês, né, conhece aí distintos métodos que usam o nome do seu autor. A minha área, né, de saxofone, né, tem bastante, né, Amadeu Russo, o Closet, que também tem outras, né, clarinetas, enfim. Desculpa, pessoal. Então é isso, tá? Todo mundo me ouvindo aí? Tudo bem? Joia. Isso aí. Seguindo na nossa discussão, eu trago aqui a dicotomia, os paradigmas e algumas características do
da utilização do método, dentro dessa perspectiva, né, do que a gente está tratando da utilização do método. Então, a principal dicotomia que os teóricos apontam, elas são opostas entre si. Uma prática centrada na mente e uma prática centrada no corpo. Então, a utilização do método em si, ele centra muito na questão da técnica, muito na questão da repetição, né? Então, tudo isso é uma perspectiva que o professor ele precisa compreender. E muitas das vezes, né, os alunos estão praticando o exercício de um método, por exemplo, aqui tratando agora do método exercício mesmo, né, leitura, e ele não pensa, não reflete muito bem sobre qual o objetivo daquele exercício, se é para desenvolver a técnica de escalas, ou se é para desenvolver intervalos, por exemplo, ou se está trabalhando respiração. Então, são tantas questões que o professor precisa deixar claro para o seu aluno antes mesmo dele iniciar aquele estudo, por mais simples que seja, desde aqueles inícios de estudo com o método de notas longas, né, que o aluno está começando a identificar as notas na pauta, quanto a nível intermediário ou até avançado, né, que ele já consegue ler figuras aí e interpretar divisões rápidas de semicolcheias e tudo mais. Então, essa dicotomia, né, entre centrar na mente e centrar no corpo. É preciso compreender, e nem sempre isso acontece com os alunos, e os professores também se utilizam dos métodos sem pensar nessa dicotomia. E aí, no segundo item do nosso slide aqui, né, dessa tela, está falando sobre o paradigma. Então, são questões técnicas versus o fazer musical expressivo. Então, a gente olha, percebe que muitos alunos de instrumentos, eles, em exercícios que exigem leitura e manuseios rápidos, né, de leitura com semicolcheias, no andamento presto, e às vezes ele foca em cima, né, de ler aquelas bolinhas, né, mas o interpretar a expressividade musical tá longe, não existe ali uma consciência que aquilo é um fazer musical. Então, esse paradigma também é muito questionado, né, pelos teóricos que estudam o ensino de instrumento, em evitar que seus alunos simplesmente reproduzam como uma máquina, né, uma sequência de notas, ou se ele faz aquilo de forma expressiva, utilizando tudo que o autor, né, do método quis dizer e aonde ele quer chegar com aquele exercício, né, não só fazer por fazer. E, por fim, nessa tela, temos aqui a característica, que seria o desenvolvimento progressivo de técnica. Então, muitos, né, que defendem o uso do método com seus alunos, eles defendem, mostram que existe um crescimento contínuo, desde o mais elementar, do mais básico, até chegar a uma complexidade tamanha, dependendo do método que se utiliza. Tá ok? Alguma pergunta, pessoal, até aí? Dentro da nossa sequência, ok. Dentro da nossa sequência, a gente percebe uma forte relação do uso do método com o próprio início dos conservatórios, né, lá no final do século XIX. Nesse momento, nós falamos na aula passada, né, que os conservatórios, que os métodos, eles começaram a se expandir por conta da imprensa. Lembra que nós falamos sobre isso, né? Até então, já existiam alguns métodos, poucos métodos, com alguns professores que escreviam, né? Eram manuscritos, mas com o advento da imprensa, isso passou a crescer, né? A se expandir muito mais. E, atrelado a essa questão dos métodos que foram ganhando espaço, veio também o início dos conservatórios. Então, com tudo isso, a gente pode perceber que
onde surgiram, nós falamos isso também na aula passada, sobre os instrumentistas virtuosos, né? Porque os métodos eram elaborados sempre para superar as suas limitações, e esses instrumentistas, eles focavam nesse tipo de estudo, e muitos virtuosos, eles surgiam. E os conservatórios, diga-se de passagem, né? Eles privilegiavam esses virtuosos, porque para o conservatório era benéfico, né, expor um de seus alunos num nível alto de domínio do seu instrumento. Então, estava muito atrelado, tá? Essa questão do método dos conservatórios, e o ponto de vista aí, ou melhor, o foco, ele se dava na individualidade, né? Então, não tinha-se muita a ideia do fazer coletivo. Então, era o professor sozinho com o seu aluno, encaminhando, fazendo aí preparando todo o material para aquele aluno especificamente, e a tendência, né, do individualismo, ele imperava muito nesse período. Eu tenho aqui uma citação, né, uma ideia de Fagerland, que ele diz o seguinte: enquanto no século XVIII os métodos procuravam interligar de maneira natural todos os problemas relativos ao aprendizado, vou te responder já. Ao aprendizado, ao contrário, a tendência é de uma maior divisão entre técnica e música. Vou repetir, tá? Essa citação dele aqui. Enquanto no século XVIII os métodos procuravam interligar de maneira natural todos os problemas relativos ao aprendizado, e aí tentavam pegar aspectos técnicos e musicais, no século XIX, ao contrário, a tendência é de uma maior divisão entre técnica e música. Até então, nós falamos na aula passada também, eu me lembro disso, que a herança, né, dos gregos, que procuravam trabalhar de maneira integral no seu aluno a técnica, a composição, estou lembrado disso. Então, era meio que eram fundidos, né, todas essas ideias, né, musicais, técnicas, e já no início do século XIX, a ideia, né, começa a romper tudo isso. Então, passa-se a dar muita ênfase, né, a essa questão técnica mesmo do instrumento, deixando um pouco de lado outras questões de interpretações, né? Então, o desenvolvimento, o domínio técnico do instrumentista, ele estava muito em voga, e era muito claro isso nos trabalhos. Eu vou pedir aí que quem perguntou pode abrir a câmera, tá, o microfone, e fazer a sua pergunta para a gente, para colocar para os alunos, por gentileza. Quem foi que perguntou? Eu não cheguei a acompanhar aqui. Sim, Junielson, né? Mas esse formato não deixa de abarcar as particularidades de cada aluno. Digo isso porque cada aluno tem sua particularidade. Sim, de certa forma, né, nós temos assim, as tendências, né, aqueles alunos desde o início, né, isso desde que o ensino de instrumento existe. É claro que tem muitos alunos que têm as suas motivações distintas de outros, né? Claro, isso existe desde de tempos remotos, mas a questão aqui é que privilegiava-se e meio que deixava de escanteio de lado aqueles alunos com menos, com mais dificuldades, entendeu, Junielson? Então, por isso que a crítica pegava muito pesado em cima dessa metodologia, né? Porque o uso do método, ele fazia despontar alguns instrumentistas, mas, por outro lado, ele excluía grande parte de alunos que gostariam de seguir naquele instrumento, mas que, por suas limitações, né, e aí distintas, eles eram deixados ao longo do caminho. E justamente é essa a ideia que a gente critica no momento atual que a gente está. Por quê? Se a gente utiliza uma prática de ensino de instrumento privilegiando aqueles que, entre aspas, têm mais facilidade, e discrimina aqueles que têm mais dificuldade, e aí a nossa função, então, como professor de instrumento, nós estamos falhando. Então, é por isso que eu trago essa discussão, né, desse início, porque a nossa proposta do momento, ainda que a gente identifique
particularidades nos nossos alunos, né? E isso vai acontecer mesmo, é claro, né? Depende do propósito, né? Da meta daquele aluno, do que ele quer. Nós falamos na aula passada, lembra? Sobre o professor mostrar ideais para o seu aluno com relação à carreira. Então, sabendo-se disso, o professor ele vai direcionar mais especificamente método ou métodos, né? Ou parte desses métodos para os seus alunos e não com todos os alunos. Então, é nesse sentido que eu trago a discussão. Mas foi ótimo aí, tá, Junelson, o que você colocou. Saindo dessa perspectiva aí do método, né, do utilizado impresso, né, como uma possibilidade, né, utilizada aí em grande parte pelos conservatórios, professores de conservatórios, nós chegamos aqui a um outro ponto, a um outro ideal, ou melhor, outra concepção de método, que aqui não mais está na educação, não mais está agora no ensino do instrumento em si, mas está, de uma forma geral, na educação musical. Quando se utiliza a ideia de método, né, da educação musical, a gente lembra desses teóricos, né, da primeira onda, dos educadores musicais, né, Dalcroze, Kodály, Williams, Orff, Swamick, né, que já é um pouco mais atual com relação a esses outros, tá, pessoal? Então, e aí, o termo se aplica a diferentes métodos de ensino elaborados por educadores musicais utilizados nos processos de musicalização, principalmente. Então, vocês em escolas especializadas de música, por exemplo, possivelmente vão ter alunos aí, dependendo do contexto, né, da escola, alunos com essa característica, né, de sendo musicalizados, crianças. Então, vale a pena conhecer, né, a proposta desses educadores musicais, que talvez não foca em um instrumento especificamente, mas pode ser adaptado para o seu instrumento. Então, é interessante que nós também retomemos, né, essa discussão desses teóricos da educação musical. Mas o que eu estou apresentando aqui é que o método, nessa concepção, ele já dá uma outra conotação. Não é o método impresso em si, né? Ele está mais relacionado com aquela ideia da educação, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela não é tão geral assim, porque ele trata de assuntos específicos da música, da educação musical. Ele afunila a ideia do ensino. Então, por isso que eu trouxe essa ideia, né? E o autor do texto, né, que eu coloquei lá, ele também aborda isso aí. E, enfim, chegando agora especificamente, né, agora voltando o nosso foco para o método enquanto livro didático para ensino de instrumento, nós temos aqui algumas ideias, né, que vale a pena a gente discutir, que seria o seguinte: publicações divididas em lições e pequenos exercícios destinados ao aprendizado das técnicas básicas específicas de instrumento. Então, seja ele qual for, piano, violão, violino, cello, percussão, trompete, trombone, enfim, e tantos outros, né? Pense nos instrumentos de vocês. Existe uma ideia geral por trás do método, né, que são lições, né, e pequenos exercícios que se utilizados, né, a concepção desse flauta também, isso mesmo, Anise, que se utilizam dessa ideia, né, de pequenas lições, exercícios que vão no crescente, né, de técnicas básicas. Então, o professor, ele se utiliza disso de várias maneiras. Aqui, do lado, o método fortíssimo, né, para trompete, e tantos outros que a gente tem aí. Aqui no lado direito, nessa guia verde, eu listei aqui algumas ideias, né, que levam professores a utilizar o método aqui, né, tá? Vamos aqui como livro didático. Então, ele serve, por exemplo, como um guia de trabalho. Então, muitos professores, eles utilizam o método para guiar a sua prática docente. E isso também precisa ser questionado, porque cada método, ele tem as suas particularidades, né? Ele tem a sua proposta de trabalho. E quando o professor utiliza aquele método, né, um método, por exemplo, para todos os seus alunos, então isso é criticado, porque em algum momento, talvez ele seja muito comum aos seus alunos, né?
mas em outros momentos, aquele método, ele pode, ao invés de ajudar, trazer mais dificuldade, né? Quantos alunos, né, se desmotivaram porque o professor se utilizava de determinado método e aquele aluno não mais retornou às aulas e o professor, ele mantém a sua prática de utilizar o método A, B e C com o aluno e não abre mão. Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar. Outros utilizam, né, a que defende a ideia do método forte como um material de apoio pedagógico. Então, tudo que ele pensa na sua elaboração, ele faz a partir do método. O método ali é a fonte de inspiração para esse professor. Os que defendem também utilizam uma sistematização útil, né, já que o autor ele já pensou naquele momento, naquele contexto, de como trabalhar com aquele aluno, intervalos menores, intervalos maiores, né? Vamos trazer aqui agora, por exemplo, uma aula de teoria musical, de leitura, né, de percepção, melhor dizendo. Quantos de nós, né, passamos aí pelos solfejos, né, pelas leituras métricas, e vocês lembram, né, que aqueles solfejos, né, aqueles livros, né, utilizados, Pozzoli e tantos outros, eles vão, tem uma sequência, é sistemático, né, ele não sai fazendo leitura do nada, né? Então existem intervalos menores, os intervalos vão aumentando, isso, o Bona foi antigo, né? E outras coisas, né, que se utilizam, mas que tem uma ideia de sistematização. Então isso é muito, muito útil, né, do que o professor se utiliza pegando essa ideia. Outra coisa seria a prática do processo de ensino instrumental. Então, toda a prática é voltada com o uso do método. E aí tem professores que não utilizam, né, outra fonte, né, de prática, somente o método. Eu tô relatando aqui, pessoal, algumas coisas, né? No final, a gente vai ter uma ponderação, tá? Eu não estou colocando aqui nem que é positivo, nem que é negativo, estou colocando o que os autores dizem e vocês vão tirar a conclusão de vocês, tá bom? Sobre a utilização, eu vou abrir espaço depois para a gente discutir sobre isso. Um outro ponto, né, que os professores relatam é que o método, ele induz a uma rotina de estudo. Quando o aluno entende que aquele método precisa ser exercitado durante X minutos por dia, né, e que existe a lição 1, a lição 5, a lição 10, e esse aluno ele acaba desenvolvendo uma rotina de estudo, e isso, para o professor, né, é o ideal, né? Ele utiliza daquilo porque ele de fato imprimir naquele seu aluno que ele cria uma rotina de estudo, né? Porque é complicado, né? Quando o aluno ele se dedica uma semana, na outra não, justamente nesse sentido ele é positivo, né? E só que está relacionado, por exemplo, à comodidade e à economia de tempo do professor. Então aí as críticas, né, começam a surgir, porque quando o professor ele trabalha só na sua zona de conforto, porque é mais cômodo, né, ele trabalha aquele método, né, de flauta, por exemplo, que o Ivanid colocou aí, porque ele tem outras atribuições, né, e já está ali tudo prontinho, tudo mastigado, né, então vamos colocar aquilo para o nosso aluno e ele que se vire. Então, a gente ganha tempo, mas com relação ao aprendizado, à qualidade, a gente precisa questionar se de fato está de acordo com uma proposta nossa maior. Tá? São linguagens de organizações bem acessíveis aos seus alunos, né? Começa como nós dissemos lá em cima, de um nível elementar e vai se afunilando, vai se aprofundando mais as técnicas, e existe algo progressivo, né? São exercícios que trazem bastante progressividade aos seus alunos. Então, esses são os itens que os professores se utilizam para trabalhar dos métodos impressos como material didático com os seus alunos. Já partindo, né, para o ponto final da nossa aula, eu queria colocar o seguinte, que cada método, pessoal, ele reflete toda uma ideia de uma realidade histórica, uma realidade social,
uma realidade educacional. Então, tudo isso, ele se transforma com o tempo, né? A história, a sociedade, a educação. Quando a gente faz um recorte de um método que foi elaborado no início do século XIX, por exemplo, e aplica hoje no século XXI, então a gente resolve algumas questões, mas a gente cria outras dificuldades. Por exemplo, estávamos falando aqui ainda há pouco sobre a rotina de estudo, né? Era muito comum os alunos, instrumentistas que se tornaram virtuosos, que eles se dedicavam horas e horas de estudo, né? Então, e hoje o nosso contexto é totalmente diferente, né? Hoje nós temos as coisas na palma da mão, num clique. Então, a concepção de aprendizagem não pode se desconsiderar isso. O professor jamais ele vai exigir que o seu aluno dedique aí 5, 6, 7 horas de estudo, quando de repente isso era mais comum para determinados alunos, né, de décadas atrás. Então, a utilização do método nesse contexto, até que ponto a gente vai utilizar e até que ponto a gente gostaria de chegar. Mas quando eu utilizava aquele método, eu cheguei até o exercício número 59. Já estou há 3 semestres com o meu aluno não chegou ainda no número 15. Por que será? Então, são perguntas que a gente faz, né? E que a gente precisa entender o contexto do nosso tempo. Essa ideia do que é tudo para ontem, que nós temos, né? Da velocidade, né? A internet, que cada vez as conexões são mais rápidas, né? Os eletrônicos, que dá esse feedback muito mais rápido, né? Então, nem sempre isso acontece no domínio de instrumento. Então, existem... por exemplo, tomando um clarinete como base, né? O aluno está iniciando no estudo do clarinete e ele vem naquela sequência, né? Pegando lá embaixo do Mi grave, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E quando ele sai do Lá para o Si, né? Que tem uma passagem super difícil aí, né? Que é específica clarineta. Então, isso vai dedicar alguns minutos, né, horas de estudo para que o aluno consiga dominar isso. Ele vem de uma sequência e, de repente, essa sequência é quebrada, sai de uma posição para outra, se utilizam os dedos completos, né, as 2 mãos. Então, isso, o professor precisa entender de que tempo o seu aluno dispõe para isso, né, tomando esse exemplo da clarineta, como você vai resolver essas dificuldades. Então, esse ato de pensar, de utilizar o método de ensino, o método impresso como uma ferramenta, mas que em determinados pontos eles podem ser muito cruciais. E, como eu vou repetir aqui agora, que eu já falei lá atrás, ele, por um lado ele apresenta as suas facilidades, mas por outro ele pode criar desestímulo. O seu aluno pode ser desestimulado com isso, tá ok? Então, tudo isso reflete, né, essa questão histórica, social e educacional. Precisamos compreender que tudo, né, como falei aqui, passa por transformações e as tendências culturais e educacionais, elas são fruto dessa mudança. Tudo que a gente vê hoje, né, ela gira em torno dessas mudanças, dessas alterações, do que o aluno de hoje ele é capaz de fazer e da maneira que ele pode fazer. Então, observem. Há um tempo atrás, o estudo do instrumento, o professor, ele tinha dificuldades de utilizar vários métodos. Hoje, nós temos acessibilidade a vários métodos, né? Então, você com o seu instrumento, né? Alguns já colocaram aqui, né? Do trompete, da flauta, vocês têm uma infinidade de métodos que vocês podem utilizar. Mas até um tempo atrás, não era tão fácil, porque alguns métodos, eles eram importados, né? E tinham um custo muito alto. Então, o que girava como mais popular eram alguns métodos que eles acabavam se popularizando, né? E aquilo se perpetuava de professor para o seu aluno, aquele aluno se tornava professor, se utilizava para o seu aluno e assim por diante. Então, hoje nós temos, né, isso resolvido, porque com um clique, né, uma busca na internet, a gente consegue acessar outros métodos aí, vários métodos. Então, a gente pode diversificar. Mas a tendência, como se utilizaremos disso,
aí precisa ser pensada, porque a gente pode reunir aí muitos métodos, mas como que a gente vai aplicar a utilização desses métodos? Tá? Então é algo que a gente precisa pensar também. Outra mudança que aconteceu com relação a esse instrumento, nessa perspectiva do método, é que começaram a surgir, né, métodos destinados ao público infantil. Observem que, lembra que nós colocamos que os métodos, eles eram, a princípio, né, a levar um aluno de conservatório a se tornar um aluno virtuoso, né, a dominar técnicas aí super difíceis, né? Então, muito bem colocado pelo Rafael, né? Temos o Suzuki, hoje em dia, que é colocado, né, desde uma percepção elementar, né, voltada para o aluno, voltada para a criança, e que tem toda uma perspectiva em volta, né, da família trabalhando para que haja o desenvolvimento, para que o método Suzuki ele surta o efeito desejado, se não for levado em consideração essas questões familiares, né, do apoio familiar, o trabalho pode ser comprometido. Então, tem a filosofia por trás também de cada método. E isso mesmo. E essa concepção do público infantil, isso vem ganhando espaço já bem mais recente, né? Porque até então o aluno, a criança, ele tinha que fazer o mesmo método que o aluno jovem, que o adulto utilizava, né? O professor, ele utilizava com crianças também aquela forma, né? Aquele método. E hoje a gente já tem essa gama maior. E o que esses métodos eles trazem de diferente? São lúdicos, né? O repertório voltado para o gosto infantil, né? O autor até fala disso no nosso texto, eu coloquei, né, assim, gosto entre aspas, né? Porque nem sempre o gosto daquele repertório agrada, né, aquele aluno, né? E a concepção do método, às vezes, coloca que aquela música, ela é ideal para aquele aluno, para aquela criança. Aquela criança, ela super que curte, né, aquela melodia, por isso que eu vou trabalhar com ela. E quando de fato aquilo não é verdade. Aquilo é muito mais uma facilidade, é um método que a gente tem dito aí infantil e que o professor se utiliza porque tá lá, estou trabalhando com a criança, então já tem um método que foi elaborado, vamos trabalhar. Aquelas músicas são infantis. Foram infantis, gente, para aquele contexto, para aquela época, para aquele tempo. Hoje, é infantil ainda? Vamos pensar nessas questões também, mesmo sendo um método, né, criança, mas tem para criticar e como usar. Fazer, né? Justamente, né? O Junior está colocando aqui. Penso mais que musical, é uma filosofia de ensino, né? Envolve os pais e tal, isso aí. Que quando a gente trabalha essas questões e outros que tem tantas outras coisas em volta disso, né, que a gente precisa olhar, se atentar. Esse instrumento, né, a gente está nessa ideia que foca, né, para as escolas especializadas, tá cortando aí, né, vou dar uma repetida aqui no que eu disse. Eu dizia o seguinte, existe, né, pronto, essa ferramenta, esse material, mas a gente precisa, sim, utilizar sempre de forma crítica, sempre de forma contextualizada, tá? Existem esses métodos, por exemplo, né? O desenho lá tomara que volte aí na internet aqui, ela está picotando, né, um pouco. Desenhos, né? Por exemplo, método de piano. Então tem lá o garotinho tocando, né? O coelhinho, o cachorrinho fazendo, né, as suas notas, né? Então tudo aquilo é para trabalhar a questão para incentivar o seu aluno, não é? Beleza, voltou, né? Então, isso é interessante. E é a forma, né, que se utilizaram para aproximar as crianças dessa leitura e tudo mais. Existe também, gente, não sei se vocês já ouviram falar, certamente já ouviram falar, se tiverem oportunidade também de buscar informações, né? Por exemplo, o método da Capo, né, que ele sai, né? É uma proposta relativamente nova do professor Joel Barbosa. Tem também um passo, né? Estou trazendo aqui alguns exemplos, né, mais recentes, de Lucas Ciavatta, que eles vêm com uma proposta diferenciada, crítica, em cima dessa ideia do método. Então, obviamente, sempre teremos críticas, né?
um bom crítico, ele vai achar espaço em qualquer coisa para dar a sua sugestão, as suas sugestões, para mostrar o que é positivo, o que é negativo. A ciência é feita disso, né? Nós vivemos da ciência dessa forma. A gente defende uma tese, amanhã tem outro criticando aquilo que foi defendido, e é assim que a dinâmica da ciência se desenvolve. Então, nesse caso dos métodos, né, existe essas propostas aí novas, né, da capa, o passo e outros, que vale a pena a gente também conhecer, e quem sabe isso aí, nada é irrefutável, Nelson, com certeza. Todos eles têm particularidades, seus pontos positivos e negativos. O professor de instrumento precisa estar ligado nessas questões aí. Então, eu fiz aqui um quadrinho para tentar resumir aquilo que nós falamos hoje. Por exemplo, ao professor de instrumento, faz muito mais sentido, nesse contexto que a gente vive, pensar na metodologia de ensino do que pensar em um método especificamente. Tá? Então, por que isso? Porque a metodologia de ensino, ela envolve várias coisas, inclusive o método utilizado, né? Por exemplo, eu coloquei aqui o modo de ensinar, né? Nosso, quanto professor, é algo muito intrínseco. A gente herdou isso dos nossos professores, né? Dos nossos avós, das pessoas dos espaços que nós frequentamos, né? Das bandas de música, das igrejas. Então, a gente traz muito latente essas coisas em nós, enquanto professores. Por isso que a gente precisa pensar na ideia da metodologia. Como que isso agora pode ser transformado para a realidade do meu professor? Se eu estudava 3 horas por dia, o meu aluno estuda meia hora, eu preciso repensar questões como essa, né? Pode envolver ou não a utilização do método. Professor, Ricardo, como é que eu vou fazer então? Eu vou trabalhar com o meu aluno sem usar método? Se você quiser, pode trabalhar várias coisas, várias técnicas sem utilizar o método, sim, por que não? Existe uma gama de repertórios, existe uma gama aí de materiais, de aulas, enfim, muita coisa que a gente pode trabalhar, não especificamente aquela técnica de leitura com o seu aluno, mas que você vai estar se utilizando para o fim que vocês querem, né? Então, usar o professor de hoje, pensando na metodologia e no método. Ele pode utilizar o método como um guia, até certo ponto, mas em outro momento ele vai utilizar, ou não, somente como apoio. Por exemplo, se você tiver aí 3 ou 4 métodos, seria, na minha concepção, mais interessante que você separe parte de um método, parte de outro, e tente construir junto com o seu aluno os ideais para o fim, para o objetivo que vocês querem chegar, e aí trabalha-se um ou outro, vamos alternar, vamos deixar de trabalhar método, vamos trabalhar percepção, vamos trabalhar aí o improviso, a criação, na aula passada, né? Então, a sistematização da própria proposta de ensino em forma de livro, né? Ou a gente utiliza aí uma folha, né? Como falei aqui, um exercício número 1 do método tal, exercício número 5 do outro método, o repertório, ou trabalhar vídeo, ou trazer os conceitos para apresentar ao meu aluno. Por que não? Né? Aluno de oboé, o solista da orquestra tal, e aí trabalhar com eles, por exemplo, a questão de postura, trabalhar presença de palco, trabalhar tantas questões, N questões, né, através do vídeo, através de um concerto, que não necessariamente estaria escrito, né, num método, porque o método ele está ali só a leitura, está ali estaria só a leitura em si, ou o desenvolvimento de agilidade, né, de rapidez para fazer as escalas, e esse aluno vai precisar mesmo dessa agilidade, dessa rapidez no contexto que ele quer. Por que não explorar sonoridades, né? Explorar aí diferentes timbres no instrumento que talvez isso, né, seja adequado para o seu aluno, certo? Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação? Queria que para
abrisse aí a câmera de vocês, né, o microfone, fizesse as perguntas daquilo que foi colocado na aula, daquilo que vocês têm de sugestão para dar para os colegas. Coloque aí. Ação de volume aqui. Me ouvindo? Aí. Tá, agora tá. Certo. Ok, o que eu disse aqui, gente, é que vocês tomarem cuidado, tá? Com as atividades aí. Eu disse também que tudo isso, né, é possível que a gente vivencie, né, nessa experiência agora remota, porque depende da internet de cada um, depende do equipamento. Às vezes trava as falas, às vezes picota, às vezes a gente pega a ideia, mas não consegue compreender a fala toda, né? Então, tudo isso são algumas dificuldades do momento, tá? Mas os canais de comunicação estão abertos pelo chat, pelo WhatsApp, e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu vou postar a tarefa logo mais para vocês. Se atentem para as datas, tá? Das atividades, porque elas são pontuadas. Foi isso que eu disse. E, no mais, a gente vai ficando por aqui.